Olá pessoal, o STJ editou uma súmula muito importante, a súmula 615, essa semana, que tem o seguinte enunciado: não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior, quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Qual foi o contexto que eu pincelei de um dos precedentes que deram ensejo à súmula? O que foi que aconteceu aqui? Um determinado município, na gestão posterior, ou seja, eleito um novo prefeito e assumindo a gestão novos administradores, eles perceberam que o município estava com prestações de contas de gestões passadas, de convênios, vamos supor, com a FUNASA ou com outro órgão federal para construção de cisternas, por exemplo, no caso da FUNASA, saneamento básico, etc., ele estava com a prestação de contas atrasada. Vocês sabem que a Constituição Federal ela traz o princípio da prestação de conta como um importantíssimo mecanismo de salvaguarda de princípios republicanos. Ou seja, aquele que gere recursos públicos tem que prestar conta do que deles fez. Só que a questão era que, devido à ausência de prestação de contas, a culpa estava recaindo sobre toda a edilidade. O ato faltoso de um gestor anterior estava repercutindo negativamente na gestão posterior e, mais ainda, o que é pior, na vida dos munícipes, na vida das pessoas que ali habitavam. Em virtude daquela ausência de prestação de contas, o município estava com o seu nome inscrito no CIAF e no CICAL. Ou no CAUC, perdão, no CIAF e no CAUC. Essa inscrição o impedia de receber transferências voluntárias da União, que é seríssimo. Os municípios, muitos municípios praticamente sobrevivem disso. E aí fica inviabilizada a prestação de serviços públicos e a vida naquela municipalidade. Então, com que conceitos se deparou o STJ? O município entrou com essa ação contra a União para que fosse para que fossem levantadas as restrições. Em anexo, o município comprovou, olha, Estado juiz, eu estou entrando com essa ação por quê? Porque eu comuniquei o fato, a desídia do gestor anterior, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, abri um procedimento interno, chamei a advocacia pública do município para ingressar com a ação civil pública por improbidade administrativa, comuniquei ao Tribunal de Contas e solicitei a abertura de tomada de contas especial, ou seja, eu tomei todas as providências de saneamento da irregularidade praticada. Então, tudo que estava ao meu alcance para fazer, eu fiz. Agora, você não pode me obrigar a cumprir uma obrigação impossível para que eu possa administrar o município. Essa era a questão que estava posta em juízo. E como foi que o judiciário, no caso, a Corte de Sobreposição Interpretativa da Legislação Federal, interpretou e aplicou o direito federal a esse contexto? Quais eram os conceitos legais que estavam envolvidos? Vamos aqui, a legislação. Da legislação federal, destaco esses dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 10.522, de 2002, que tratam do tema. Vejam que a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 25, parágrafo 1º, inciso 4A, ele impede a transferência voluntária quando ausente a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos. Há também essa instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, que essa sim permite que haja a suspensão da inadimplência se preenchidos determinados requisitos ali. Mas qual foi a conclusão a que chegou o STJ diante desse contexto fático e jurídico? Pela aplicação da teoria da intranscendência das sanções no direito financeiro. Teoria da intranscendência das sanções de direito financeiro, ou seja, as sanções de direito financeiro que devem ser aplicadas ao gestor faltoso, desde que tomadas, como foram tomadas no caso que lhes narrei, que embasou a súmula, um dos casos que embasou a súmula, desde que tomadas todas as precauções pelo gestor atual para perseguir ou punir ou reparar os danos causados pela má gestão anterior,
não pode haver a transcendência das sanções do direito financeiro, como no caso o impedimento do artigo 25 da Lei Complementar 101 da Lei de Responsabilidade Fiscal ao recebimento de recursos voluntários. Não pode haver uma sanção como esse impedimento aplicada a uma gestão posterior. Essa sanção ela não transcende, ela é intranscendente, ela não transcende para a gestão posterior. E aí o STJ concluiu que, naquele caso, o município deve ser excluído do CIAF, excluído do CAUC, e pode sim receber recursos voluntários da União. A União não pode inscrevê-lo. E interessante é que a súmula ela deixa expressa que não pode haver a inscrição e que a inscrição que já tenha sido feita deve ser suspensa. Eu trago aqui dois precedentes, dois exemplos em que o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão. No recurso extraordinário 768238, que coloco aqui para vocês, que é interessante também, e nesse segundo exemplo da intranscendência subjetiva das sanções, que foi consagrada, essa teoria também foi consagrada pelo Supremo, não é só pelo STJ. Esse é um texto aqui de um informativo relativamente recente, de 2015, do STF, no qual ele encampa também, o Supremo Tribunal Federal também encampa a intranscendência subjetiva das sanções. E é importante dizer que a Advocacia Geral da União, no âmbito da União, já sumulou esse entendimento internamente e há uma súmula da AGU, a súmula 46, que diz que será liberada da restrição decorrente da inscrição do município no CIAF e no CADIM a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento do erário. Então, o entendimento do STJ já vinha, inclusive, sendo aplicado pela Advocacia Geral da União em relação ao âmbito federal. A União já não vinha mais mantendo em cadastro inadimplente município que comprovasse estar buscando o ressarcimento do erário do gestor anterior faltoso. Então, esse tema da intranscendência das sanções de direito financeiro é importantíssimo. Pode cair em prova subjetiva, pode cair em prova objetiva e, mais importante ainda, é útil para a sua prática processual diária. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu vejo você até uma outra oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção.